Olá pessoal, a edição de hoje do Integrades vai falar sobre sistema prisional brasileiro e processo penal. Vamos mergulhar um pouquinho mais nessas realidades, saber como funciona, as formações, saber como estava o sistema prisional agora durante esse período de pandemia. Vamos descobrir através das abordagens do defensor público lá de São Paulo, Saulo Dutra. É daqui a alguns segundos no Integrades. O prisional não se resume somente ao cárcere, ele é antecedido pelo sistema policial e pelo sistema judiciário. Desde a primeira instância de poder estatal, nosso sistema remonta a um estado de exceção, de vilipêndio aos direitos fundamentais. Há uma certeza de culpa desde a prisão em flagrante e dali em diante a qualidade humana da pessoa investigada vai sendo cada vez mais afastada. O cárcere é a instância oficial do poder estatal punitivo, na linha final. É difícil querer transformar alguma coisa dentro do cárcere, com superlotação, violência, tráfico de drogas, comércio de outros ilícitos, o domínio do mais fraco pelo mais forte. A solução está no próprio poder judiciário, responsável pela alta taxa de condenação, quando poderia socorrer-se de medidas alternativas desde a prisão em flagrante. A superlotação já é inaugurada com as milhares de prisões provisórias, ou seja, de pessoas que nem sequer foram julgadas, formada a culpa. A solução está na correta aplicação da lei, por este poder da República. A pena não tem outra função real que não seja punir. Portanto, que seja reservada aos casos realmente graves, até que consigamos substituir esta oficialização da crueldade praticada pelo Estado por outra forma de punição. Façamos um paralelo, por exemplo, com uma sala de aula numa escola pública. É a mesma coisa, salas cheias, sem estrutura, profissionais mal remunerados e uma política educacional absolutamente retrógrada. Se não conseguimos solucionar nenhum problema da educação, que deveria ser baseada na liberdade, imagino o que acontece dentro do cárcere. Definitivamente não tem utilidade qualquer a punição hoje no Estado brasileiro. No início da pandemia, passamos quase 3 dias acompanhando a rebelião aqui no CPP de Tremembé, em virtude do cancelamento da saída temporada na véspera da saída de março. E a justificativa já era a pandemia, isso aconteceu em 16 de março de 2020. No começo da pandemia, até que obtivemos alguns pedidos de prisão domiciliar. No entanto, pouco tempo depois, o judiciário alterou seu entendimento e vários pedidos foram negados. Além disso, foram proibidas saídas temporárias, o trabalho externo e a visita. Entre agentes penitenciários e presos, é possível acompanhar o boletim informativo da SAP diário e aparentemente esses números estão estabilizados. Até o momento foram 36 mortes de agentes penitenciários, 35 mortes de presos. O que se vê é que nenhum presídio detém condições de eventual pandemia dentro de seus muros, Então, que o trabalho da Defensoria Pública, de todos os órgãos de fiscalização, é cuidar para que não ocorra, evitar que se alastre um surto de Covid dentro das unidades prisionais. Outra questão que merece destaque é que no período o Brasil poderia ter editado uma legislação de urgência para enfrentar o problema dentro das unidades prisionais. A única coisa que ocorreu foi a edição de uma recomendação, a de número 62/2020, pelo CNJ, mas por se tratar de recomendação, ela também rapidamente deixou de ser seguida pelo judiciário brasileiro. Então, o que a gente vê é o direito penal de emergência ocorre quando existe para atacar o indivíduo, ou seja, quando ele é produzido para desvirtuar o foco de eventual problema político que o Brasil esteja passando, como foi o caso, por exemplo, da redução da maioridade penal. O Brasil em crise política, logo trataram de pautar a redução da maioridade penal. Mas o mesmo não ocorre em momentos de crise como esse de saúde.
Ou seja, não se viu o Congresso Nacional movimentar-se para a criação de uma lei penal de emergência, de proteção à vida de presos e de agentes penitenciários dentro das unidades prisionais. Ficar à mercê realmente de uma recomendação é a mesma coisa que não fazer nada, né? Você fica dependente de cada juiz e de seu entendimento, o que na prática gerou a completa ausência de efetividade no número de decisões que colocassem em prisão domiciliar os presos dos grupos de risco. Falar sobre direitos humanos não se resume somente ao ensino nas faculdades, mas também em todo o processo de educação brasileira, desde a educação básica, que deveria ser dedicada a uma disciplina a explicar a evolução histórica dos direitos humanos. Sobretudo, para afastar essa falácia de que são destinados somente às pessoas em cárcere. Isso reduz muito o foco dos direitos humanos, né? O principal elemento dos direitos humanos é a universalização. Quando se fala em direitos humanos, a gente está falando também de direito ao trabalho, o direito à previdência, o direito à saúde, educação básica, saneamento, enfim. Todos eles estão interligados como se fosse uma corrente. E cada direito desse representa um elo. E o rompimento desse elo representa o rompimento com toda a cadeia de direitos humanos. E a gente tem visto isso acontecendo nos últimos anos, que é o caso das reformas trabalhista, previdenciária, talvez a reforma do Sistema Único de Saúde e também o endurecimento das leis penais. Todos estão interligados num processo intermitente de segregação social, né? Todos eles atingem direitos fundamentais da pessoa humana. E com isso, fatalmente, o índice de criminalidade pode gerar um acréscimo em virtude da perda de capacidade financeira, da impossibilidade de estudo, todas as causas que podem levar, eventualmente, a uma prática delitiva que não está inserida no contexto social de determinada pessoa. O cárcere não anula a defesa dos demais direitos, ou seja, você defender os direitos humanos de quem está encarcerado não anula a defesa dos demais direitos e nem sobressai. Na verdade, ele é uma parte da defesa que deve ser feita para que justamente esse elo, que é o da liberdade, que é do direito ir e vir, que é histórico, seja preservado, assim como todos os demais citados. Como foram demonstrar assim nas faculdades e nos ensinos, como foram duras as lutas pelas efetivações desses direitos ao longo da história. E demonstrar também como o parlamento brasileiro atual tem se comportado pelo dilaceramento desses direitos, não só no campo penal, mas no campo trabalhista, previdenciário, da saúde, enfim. Avanços só acontecem com a atuação da população, seja por ação ou por omissão. Se estamos sendo omissos, os pacotes anti-população vão avançando. Se atuamos de forma ativa, conseguimos frear essa sanha punitivista, mas não só, também a sanha de retirar direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos de saúde, que notoriamente irão repercutir em todas as áreas. E claro, o sistema carcerário faz parte da sociedade e sofrendo esse abalo em qualquer dos elos dos direitos humanos, logicamente, a probabilidade do aumento da criminalidade, do aumento do encarceramento em massa, torna-se um elemento de concretude bastante viável. Os princípios do direito penal, de processo penal e demais ciências criminais. Na execução penal, o lugar que atuo, dentro dos presídios, deve ser destacados assim, pelo menos 3 princípios. O da individualização da pena, que cada preso deveria passar por uma avaliação social psicológica ao ingressar no sistema. No entanto, isto não ocorre. Não há separação entre presos pelo delito cometido, naturalizou-se o contato entre o preso primário e aquele eventualmente já empoderado por alguma facção prisional, por exemplo. Rapidamente, todos passam por um processo de coletivização, desenvolvimento de uma linguagem própria
e, infelizmente, a criação do pior cenário dentro do cárcere, que é a não criação de um diálogo entre servidores públicos e sentenciados, como se inimigos fossem. Um segundo princípio seria o da legalidade. A lei penal brasileira, em geral, contém uma estrutura bastante condizente com os tratados internacionais de direitos humanos. Sem contar que esses próprios tratados, ratificados pelo Brasil, também passam a fazer parte de nossa legislação. Assim, são dezenas de direitos e garantias previstas ao cidadão, eventualmente processado ou condenado por algum delito. E, por fim, destacaria a intervenção mínima, que é o direito penal como forma mais dura de intervenção do Estado, por tolher a liberdade humana, deveria ser direcionado realmente a casos mais graves, de violação aos bens jurídicos mais relevantes. Ao olharmos o mapa de encarceramento brasileiro, de que o tráfico hoje é o delito que mais prende no país, chegando a 80% no caso de mulheres encarceradas, fica fácil concluir que a prisão é destinada aos crimes que são de fácil atuação pelas instâncias de poder policial. Basta a comparação com os homicídios, cujos números já atingiram a absurda cifra de 60 mil mortes nos últimos anos, e saber que menos de 10% dos autores desses crimes restaram condenados. Ou seja, crimes que exigem uma investigação não têm uma conclusão. E também podemos tirar outra análise desses crimes. Quem são as vítimas dos homicídios no Brasil? Geralmente pessoas pobres, periféricas e pretos. Então, o que demonstra que o Estado não tem interesse em investigar todo e qualquer delito.